Meus queridos amigos, que Jesus, o Divino Mestre e grande amigo de nossas vidas, nos ampare e nos ilumine na nossa jornada evolutiva, dando-nos todo o suporte e o fortalecimento para superarmos todas as nossas dificuldades. Hoje vamos fazer um estudo sobre os desencarnes coletivos na visão espírita. As nossas considerações iniciais que nós, ao longo da história do homem, já ocorreram incontáveis situações de desencarne coletivos. Tivemos, através das ações da natureza, como os terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, etc. Temos, dentro das causas humanas, os naufrágios, acidentes aéreos, acidentes automobilísticos, incêndios, desabamentos. Como explicar todos esses e muitíssimos outros fatos dramáticos sob a ótica da justiça divina? Como conciliar a afirmativa de Jesus de que a cada um será dado segundo as suas obras, com as desencarnações coletivas, através da reencarnação? A doutrina espírita mostra que a lógica nas tragédias que chocam a todos nós. Encarando a vida sem a compreensão das leis da consciência e do processo da reencarnação, não poderemos explicar a justiça de Deus, principalmente nos casos brutais de mortes coletivas. As leis da justiça divina estão escritas na consciência humana. Para melhor atendermos à questão das expiações coletivas, é preciso ver o homem sobre três aspectos de sua responsabilidade. Ele como indivíduo, membro da família e o cidadão. Sob cada um desses aspectos, ele pode ser criminoso ou virtuoso. Em razão disso, existem as faltas do indivíduo, as da família e as do cidadão. Cada uma destas faltas, qualquer que seja o aspecto, pode ser reparada pela aplicação da mesma lei, que é a lei de causa e efeito. A reparação dos erros praticados por uma família ou por um certo número de pessoas é também solidária, isto é, os mesmos espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar as suas faltas. A lei que age sobre o indivíduo é a mesma que age sobre a família, a nação, as raças, enfim, o conjunto de habitantes do mundo que formam individualidades coletivas. E, mais uma vez, ressaltamos que essa lei é a lei de causa e efeito. Tal reparação dá-se porque a alma, quando retorna ao mundo espiritual, conscientizada da responsabilidade própria, faz o levantamento dos seus débitos passados e, por isso mesmo, roga os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Seria isso castigo?
Não existe entre nós espíritos isentos de faltas no passado, de erros a serem reparados. A possibilidade de retornar à vida corpórea e resgatar esses erros não é um castigo, mas uma prova do amor de Deus que nos oferece infinitas possibilidades de redenção. Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente, convocando os comparsas na dívida do pretérito para o resgate em comum, razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro de seus compromissos individuais. Pode-se citar como exemplo de delitos as cruzadas, os cristãos queimados e atirados às feras durante o Império Romano, a Inquisição, as guerras, os atentados terroristas e outros similares, isto é, uma gama de violência em que todos os participantes só se livram das dívidas quitando-as. Mas nós perguntamos, quando se dará isso? E às vezes nos surpreendemos que hoje, na nossa atualidade, talvez venhamos ou estamos vendo resgates coletivos de 300, 400 anos atrás. Mas por que só agora? Bom, somos espíritos em aprendizado. E por este motivo, vamos adiando por várias encarnações a expiação necessária, até que haja o entendimento necessário a respeito da importância desse tipo de resgate. Assim, quando há compreensão, muitas vezes o próprio espírito errante pede permissão para cumprir o que é necessário para o seu adiantamento. Às vezes, empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes, operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos, e no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nos resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros, quando estamos acompliciados nas mesmas culpas, porque a lei de Deus é formada de justiça e de misericórdia. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhes as consequências. O que nos diz Emmanuel acentua o aspecto terreno da autopunição dos encarnados em virtude de um fator psicológico que é o das leis da consciência. Obedecemos a essas leis, as vítimas de mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. São almas que se autopunem
em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente de Deus. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. Para a boa compreensão desse problema, precisamos de uma visão clara do processo evolutivo do homem. Como selvagem, ele ainda se sujeita mais aos instintos do que à própria consciência. Por isso, não é inteiramente responsável pelos seus atos. Como civilizado, ele se investe do livre-arbítrio, que o torna responsável. Mas o amor ainda não o ilumina com a devida intensidade. As civilizações antigas, como o demonstra a própria Bíblia, são cenários de apavorantes crimes coletivos, porque o homem amava mais a si mesmo do que aos semelhantes e a Deus. Nas civilizações modernas, tocadas pela luz do cristianismo, os processos de autopunição se intensificam. Por estar relacionado a experiências evolutivas, o desencarne coletivo é previsto por entidades benfeitoras espirituais que acolhem os desencarnantes imediatamente, muitas vezes em postos de socorros por eles montados através da vontade e do pensamento na própria região da catástrofe ou do desastre. Porém, mesmo que o desencarne coletivo ocorra identicamente para todos, individualmente a situação dos traumas e do despertar no outro plano dependerá da evolução de cada um. Deste modo, a providência divina ampara tanto aqueles que assumiram tais resgates aflitivos e estão prontos para a vida no reino dos céus, quanto aqueles que ainda caminharão por estradas sinuosas ao longo da caminhada evolutiva. O socorro é distribuído indistintamente, contudo, não podemos esquecer que se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. No momento, são retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito. Assim é que morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Há ainda aqueles que escapam minutos antes dos acidentes coletivos por não precisarem passar por essa situação. É por isso que muitos perdem o avião, o comboio, o autocarro que se acidentaria dali a pouco, enquanto outros viajam nesses meios de locomoção inesperadamente, atendendo ali a lei de causa e efeito. As entidades que necessitam, de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se cumpliciam com elas em delitos lamentáveis. No pretérito distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram
junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. O importante para os mais diretamente envolvidos, para que tenham o progresso devido, é não falir pela murmuração, pois as grandes provas são quase sempre um indício do fim de um sofrimento e do aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. Na questão 737 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: com que objetivo Deus castiga a humanidade? Com calamidades destruidoras? E os Espíritos lhe respondem: para que ela avance mais rápido. A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. Esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. A resposta está na lei do progresso, que determina ao homem o progresso incessante, sendo que, se um povo não avança bastante rápido, Deus lhes provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. E isso está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 783. O objetivo é levar-nos a cumprir a escala evolutiva, saindo de nossa condição de espíritos moralmente imperfeitos para de espíritos regenerados, até atingirmos a condição de espíritos puros. Na pergunta 738 de O Livro dos Espíritos, mais uma vez Kardec pergunta: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E os Espíritos respondem: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Não desconhecemos que nós, consciências endividadas, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Quantos romeiros terrenos em cujos mapas de viagem contam surpresas terríveis, são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo, em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Calamidades, flagelos, conflitos, lutas, provas. Apesar disso, os quadros do mundo moderno não expressam retorno ao primitivismo ou exaltação da animalidade. Achamo-nos em plena via de burilamento e progresso. Tudo ou quase tudo, aparentemente desajustado, caminha
para a justa reharmonização. Evidentemente, não temos a moradia planetária sob sentença de extermínio. Continuamos todos resguardados pelo equilíbrio das leis universais. O que existe presentemente na Terra é o chamamento cada vez mais vivo ao testemunho individual de compreensão e aperfeiçoamento, com multiplicadas oportunidades de trabalho em louvor de nossa própria renovação. Na altura atual dos conhecimentos humanos, não será recomendável uma revisão de valores por parte dos homens, considerando-se na sua condição de espírito imperecível? Como forma de acelerar esse processo de modificação da disposição moral, a presente fase é marcada pela multiplicidade das causas de destruição, até como forma de estimular em nós o desenvolvimento de nossas potencialidades no bem, pois o mal de hoje há de ser o bem de amanhã. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, mostrar sua paciência e sua resignação à vontade da providência. E até mesmo multiplicam neles os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não for dominado pelo egoísmo. Assim, tocados pelas dores gerais, ajudemo-nos e oremos formando a corrente da fraternidade e estaremos construindo a coletividade harmônica, sempre lembrando, que a função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Desse modo, estaremos utilizando nossos problemas como ferramenta evolutiva, não nos perdendo em murmurações, mas utilizando o nosso livre-arbítrio como patrimônio. E mais, graças ao Espiritismo, compreende-se hoje a justiça das provações, desde que as consideremos uma amortização de débitos do passado. As faltas coletivas devem ser expiadas coletivamente pelos que junto as praticaram. E os mentores estão sempre trabalhando, ajudando a todos nós, reunindo-nos em grupos de forma a favorecer a correção de rumo, amparando-nos e fortalecendo para darmos conta daquilo a que nos propomos, além de nos equilibrarem para podermos auxiliar o outro com nossos pensamentos positivos. Lamentamos sem desespero quantos se fizeram vítimas de desastres que nos confragem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. O problema com que se defrontam são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estaremos sem a presença da misericórdia divina, junto às ocorrências da divina justiça, apesar de tudo o que já fizemos de errado. O sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós. Tudo se renova para o bem de todos. Deus nos concede sempre o melhor. E assim, meus queridos irmãos, nós podemos compreender a justiça divina, atuando sempre em causa justa com relação a nós, buscando o nosso aprimoramento, porque
se não fosse assim, ou como pregam determinadas religiões, Deus seria, perante as nossas fraquezas, aquele ser que nos excluiria sem podermos ter as nossas remissões. No entanto, Ele nos dá, através desses desencarnes coletivos e através da lei de causa e efeito, a possibilidade do nosso retorno ao caminho do bem, do nosso retorno para que sigamos em frente à nossa jornada, com a nossa consciência tranquila, sabendo que nós erramos. Mas agora, com a nossa maturidade espiritual, nós nos redimimos e assim levamos a nossa paz, levamos o nosso amor, compreendendo que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai e que devemos nos auxiliarmos mutuamente a todos. E assim, chegamos ao fim do nosso estudo e queremos agradecer a todos vocês, rogando muita paz, muita luz, muito equilíbrio e todas as forças necessárias no momento em que vivenciamos esta pandemia da Covid-19. Tendo a certeza que Jesus está no comando e que Ele nos fortalecerá e nos dará toda a saúde necessária e todo o esclarecimento para vencermos todas as nossas dificuldades e que a paz dele reine nos corações de todos nós. Fique em paz e muita harmonia para todos. Muito obrigado.